Vamos lá. Primeira pergunta, né? Como é que eu comecei? Um pouquinho da minha história, o que que é o Wing Chun. Eu me chamo Úrsula Lima, né? Eu comecei com 16 anos. Hoje eu tô com 44, então são, enfim, 28 anos aí nesse caminho, bastante tempo. Comecei muito jovem, né? E o meu mestre é o mestre Léo Imamura, né? Então, é da linhagem Moyat. Então, foi ele a pessoa que me ajudou, me inseriu nesse caminho das artes marciais, onde, né, eu tô nesse caminho até hoje. Bom, em relação ao sistema o Wing Chun é um sistema chinês, né? E um sistema marcial chinês, mais conhecido, a gente acaba falando aqui no Ocidente como arte marcial. E essa arte marcial chinesa, ela faz parte de um conceito maior da cultura oriental, que é o que a gente chama de Kung Fu, né? Então, o Kung Fu é um conceito desse mundo oriental, e ele tem muito a ver com o esforço, né? Com o empenho que você tem em fazer algo, e nesse empenho você desenvolve outras habilidades, né? E essas habilidades, elas ajudam você no seu dia a dia. Então, uma habilidade é desenvolvida através do seu esforço. Então assim, o Wing Chun, ele é um estilo, ele é uma arte marcial dentro desse conceito maior, que é o conceito do Kung Fu, tá? Esse conceito do Kung Fu, ele pode ser desenvolvido de várias formas, né? Você pode seguir isso através de um livro, através de uma prática, contanto que você tenha uma pessoa preparada para te transmitir o Kung Fu, como um mestre preparado para transmitir o Kung Fu, você pode desenvolver o seu próprio Kung Fu. No nosso caso, a ferramenta que nós utilizamos é uma ferramenta marcial, é uma arte marcial que é o Wing Chun. E o que é mais especial nessa arte marcial, né, a nossa arte, que é a arte do Wing Chun, é que ela foi estruturada por uma mulher, chamada Yin Wing Chun. Então, por isso o nome da arte, em função do nome da fundadora. E essa mulher, ela teve uma mestra que também era uma mulher, chamada Umoi. Era uma monja chamada Umoi. Então, por isso, essa arte marcial é uma arte marcial tão especial, porque ela teve duas grandes mulheres na sua origem, né? E por conta disso, é uma arte que ela é baseada na simplicidade e principalmente na estratégia, né? Ela não tem uma base na força ou na performance, que muitas vezes característica a grande maioria das artes, e principalmente quando você acaba indo para um lado mais masculino. Mas assim, é interessante a gente afirmar, assim, falar que quando a gente fala de feminino e masculino, a gente não está falando de gênero, homem e mulher, apesar de, né, comumente a gente separa dessa forma, mas é diferente. Quando a gente fala de uma natureza mais feminina ou de uma natureza mais masculina, a gente está se referindo ao yin e ao yang, tá? Que são energias muito importantes, opostas e complementares. Então, na verdade, o que seria interessante? Que toda pessoa, todo ser humano, desenvolvesse em si a energia yin e yang, né? E aí, com isso, ela pudesse utilizar da melhor forma quando fosse necessário. Depois se pergunta, né, a questão da arte marcial, ela está mais voltada para o público masculino e o público estadunidense, né? Como é que eu vejo sobre isso? Então, Júlia, o que eu vejo é o seguinte, na verdade, isso é um processo histórico. Não é que seja o correto, mas é o previsível, vamos colocar assim, né? Até porque o berço das artes marciais é o Oriente, né? Realmente não é o Ocidente. A gente, depois que as artes marciais elas vieram do Oriente para o Ocidente, então a gente começa ali a ter mais acesso a isso. Então todo esse processo é um processo muito histórico, né? O Oriente ele também é muito patriarcal. Em determinado momento, com a evolução do mundo, né, com as pessoas se movimentando no mundo, entre os países, as artes marciais então começam a sair do Oriente e vir para o Ocidente. Obviamente, os Estados Unidos é uma grande referência no Ocidente e influencia muito os outros países, né? Então, vamos colocar que seria até normal isso começar dentro de um processo de expansão e que começasse nos Estados Unidos, né? Mas obviamente não fica aqui, mas como você falou, até pela questão dos filmes, acaba que você tem uma ampliação desse processo
aqui nos Estados Unidos, porque influencia mesmo, né? Mas assim, vejo que isso está mudando muito, mais uma vez, a Europa, sabe? Assim, tem um processo de arte marcial nos países da Europa também que está crescendo bastante, inclusive no Brasil, né? No Brasil hoje a gente tem uma qualidade de linhagens, assim como a nossa linhagem, que é a linhagem Moyat, que é uma linhagem muito comprometida com a transmissão através da tradição, né? Uma coisa importante da gente falar é quando a arte marcial ela sai do Oriente e vem para o Ocidente, como a gente não tem arte marcial como berço, a gente não tem o conceito original, vamos colocar assim. Então, o que a gente vê dessa prática? A gente observa, né, movimento de luta, que é chute, soco. Então, foi muito comum a arte marcial, quando veio aqui para o Ocidente, as pessoas olharem e verem só uma luta, né? Ou algo para uma defesa pessoal. E isso, né, foi mudando com o tempo, por isso que eu quero reforçar a qualidade que a gente tem no Brasil, de resgatar o berço da arte marcial, por que ela foi criada, né? Principalmente dentro desse processo de habilidade humana, de desenvolvimento humano. Então, né, você verifica, obviamente, a prática, ela é uma prática marcial, você tem o movimento do ataque, você tem que identificar como que você sai daquela situação, como que você consegue se defender de situações, mas não simplesmente para uma defesa pessoal, né? Porque acaba que você colocar isso simplesmente como uma defesa pessoal, no sentido de se algum dia alguém me atacar, eu vou saber me defender, você empobrece demais a amplitude dessa arte marcial, né? Então, o que a gente vê hoje é exatamente como que essa arte marcial, assim como no Oriente, a gente traz esse processo de você entender o movimento da marcialidade, do enfrentamento, para você melhorar a sua conduta no mundo, para você se melhorar enquanto ser humano, né? Então, obviamente, né, hoje a gente tem uma tendência mundial, né, das mulheres estarem, né, participando mais. Então você verifica isso claramente nas séries, nos filmes, né? Você vê até remakes de filmes que estão sendo feitos onde as mulheres estão tendo uma participação muito maior. E eu acho que isso aí é muito bom para que a gente mude esse processo da história, né? Depois você me pergunta sobre, né, em relação ao preconceito. Eu acho que tem muito preconceito das mulheres ingressarem, né, numa arte marcial. Sim, né, infelizmente tem. E eu acho que o preconceito hoje, no dia de hoje, ele é principalmente das próprias mulheres, né? Claro que isso vem de um histórico, né? A gente, enfim, a sociedade ela foi, né? Ela é ainda uma sociedade patriarcal. Claro que isso está mudando, mas a gente ainda sente o resultado de muitos anos de história, né? E nesses muitos anos de história, as mulheres elas acabavam sendo limitadas a as práticas mais sutis, né? E muitas vezes a mulher ela não tinha acesso ou não era bem visto o acesso a essa energia yang, né? Que é isso que a gente está falando. Então, né? Esse estereótipo da mulher, do feminino, ela tinha que ser uma mulher comportada, ela tinha que ser uma boa mãe, ela tinha que ser uma boa esposa. E isso acaba que atrasou muito essa vivência das mulheres a essa energia yang, né? Então, assim, é bacana a gente ver até os exemplos, quando criança mesmo, né? Que muitas vezes é o berço ali de quando a gente está experimentando essas energias, é comum você ver os meninos, né, tendo até uma postura até mais agressiva ali quando é mais jovem, quando é criança, e no fundo isso não é ruim, não, é bom, porque é bom experimentar, sabe? É bom experimentar a coragem, é bom experimentar a sua força, é bom experimentar o resultado disso, né? Então muitas vezes essa coisa da luta, da lutinha ali da criança, ela é bem vista porque ela acontece no momento certo, sabe? Mas infelizmente as mulheres muitas vezes são tolhidas disso. Porque muitas vezes a mulher tem que estar, né? A mulher tem que estar bem comportada, porque está com um vestido, e aí tem que sentar direitinho, tem que sentar de perninha fechada, não pode bagunçar o cabelo. Então tem uma série de situações da sociedade que privaram as mulheres de terem acesso a essa energia yang. E aí quando cresce, quando se tornam adultas, muitas vezes não sabem lidar com isso, sabe? Não sabem lidar, inclusive, com a agressividade que faz parte do mundo, né?
Muitas vezes, se você tem um chefe que fala um pouco mais alto, como é que você lida com isso se você não aprendeu a lidar com isso lá atrás, né? Não foi dado você o acesso a isso. Então é muito difícil. Então o caminho da arte marcial, ele é muito importante no processo de reeducação para que a mulher tenha acesso a essa energia yang, né? Para que ela possa fazer exatamente o contraponto da energia yin com a energia yang. Mas isso está mudando, né? A gente tem visto que isso está mudando a cada geração. Muitas vezes isso é um resultado, mais uma vez, histórico e que, obviamente, a gente percebe isso até hoje, né? Mas a gente tem visto que isso está mudando e as gerações futuras tendem a ter cada vez menos esse processo. Assim a gente espera. E para finalizar aqui, Júlia, na minha linhagem, né, infelizmente a gente também não tem muitas mulheres, mas temos algumas, mas não temos muitas, né, tantas quanto eu gostaria. Então, que bom que você está nesse caminho, né? Mas assim, isso para mim é fundamental, né? Assim, a gente aprende, a gente transmitir aos tutores, aos professores, que saibam como acolher mulheres, né? E por isso que a gente está começando com esse grupo Entre Elas. É um grupo que independe do núcleo, obviamente nesse momento a gente está voltado mais para o Wing Chun, mas independe da família Kung Fu, independe do núcleo que trabalha, que a pessoa esteja praticando, se está ativa ou até se está afastada. Mas é um grupo para a gente conversar, é um grupo para a gente... a ideia é que a gente faça workshops para outras mulheres, para que a gente realmente acesse essas mulheres comuns, né? Dando inspiração, dando uma experiência real de como que o Kung Fu ele pode ser ampliado, né? Como que uma experiência marcial pode ajudá-las no seu dia a dia, num posicionamento melhor, né? Eu tenho muitas alunas, mulheres, né? De alunas de dia a dia, mãe, esposa, ou, né, muitas vezes mulheres até... empresas, sabe? Em grandes empresas, grandes executivas, mas todas nós sabemos, né? Estudantes, sabe? E todas nós sabemos o que a gente passa, né? Então, apesar de ser um leque grande de diferentes mulheres, os problemas, eles são muito comuns. Então, por isso que é importante a gente se unir, né, para que a gente possa aí tirar todas essas, ou pelo menos tentar tirar as barreiras que impedem as mulheres continuarem crescendo e buscarem aí a sua evolução. Depois a gente tem aqui uma terceira pergunta que você fala sobre a questão da mídia, né, como é que quebra esse estereótipo do Kung Fu. E eu acho que sim, isso é muito importante, né, e eu acho que a gente está num processo de evolução. Hoje a gente tem muitos filmes mesmo que falam sobre isso, né? O próprio Kung Fu Panda, sabe? É uma animação que eu acho muito interessante no sentido de você ter uma arte marcial que serve para todos, né? Então, a pessoa principal ali, o panda, ele não tem nenhum tipo de estereótipo de um atleta ou algo parecido. Então, assim, o mestre precisou acreditar naquela situação e transformar ele numa pessoa que pudesse desenvolver o seu Kung Fu. Né? O próprio Karate Kid, né? Um tempo atrás, o Karate Kid, ele foi... Né, a gente teve aí uma regravação, um remake do Karate Kid, onde ele entrou exatamente no âmbito do Kung Fu, né? Ele foi gravado na China e falando dessa questão do desenvolvimento humano, e eu acho que a gente tem aí essa própria série do Cobra Kai também é bem interessante, né? Fala de vários conceitos e você tem mulheres representando, né? Você tem uma mulher de cada lado. Claro que a marcialidade ainda é muito presente, até porque, obviamente, né, é um processo ali comercial também, mas cada vez mais a mídia ela tem trabalhado nesse processo, inserindo as mulheres, trabalhando mais conceitos mais amplos do Kung Fu, que é o que a gente quer divulgar mesmo. Quando você pergunta, né, sobre uma boa representatividade do Wing Chun, eu acredito que esse movimento ele já está acontecendo, né, como eu falei, nos filmes, nas séries, canal de YouTube, entrevistas, sabe? Hoje a gente tem muitos grupos que estão nascendo, né, desse processo, né, principalmente da parte feminina, de grupos de mulheres que se apoiam, né? E é muito importante que a gente comece agora, além desses grupos que se formam, inserir as artes marciais nesse processo, né? Inclusive, nós começamos uma iniciativa, agora tem mais ou menos uns 2 meses, de um grupo chamado Entre Elas,
que é um grupo de mulheres para mulheres, mulheres praticantes de Wing Chun, para outras mulheres, onde exatamente a arte marcial vai ser a via de um desenvolvimento humano, né? Mais de mulher para mulher, porque é aquilo, né, Júlia, é uma coisa importante. A gente não tem como, claro, a nossa conduta influencia a sociedade e a gente quer mudar a sociedade, né, à medida que o tempo vai passando, mas a gente não tem como negar que as coisas vão acontecer, né? Até as coisas melhorarem, a gente tem que lidar com o dia a dia, né? A gente tem que lidar com a guerra todo dia que a gente passa, e nós somos mulheres, a gente sabe que não é fácil. Então, assim, como a gente não consegue mudar, a gente não consegue negar, a gente não consegue que as coisas não venham, o que a gente precisa é se fortalecer. A gente precisa ter consciência, a gente precisa saber como se posicionar, saber a energia correta de usar para sair de uma situação. E a arte marcial ajuda demais isso, ajuda demais as mulheres nesse processo. Como a gente falou, como a gente não teve, quando criança, quando no momento certo, o acesso a essa energia yang, então a arte marcial ela vai ajudar nesse processo, né? De você entender o que é a sua energia yin, uma energia mais feminina, entender o que é uma energia yang e como que a gente vai trabalhar nessas duas energias e saber usar cada uma no momento correto. Né? Então, tem momentos que a gente tem que acolher, tem momentos que a gente precisa emitir, que a gente precisa golpear, mas a gente precisa se autorizar a isso. E esse processo de autorização próprio, isso é muito importante, né? E é isso que a gente tem que desbloquear aí na nossa mente. E para isso que a arte marcial ela é tão importante, dentro de um processo de reeducação. Em relação à sua última pergunta, né, em como que uma arte marcial pode ajudar na questão da igualdade de gêneros, né? Então, isso é fundamental, Júlia, é fundamental. Desde que eu comecei no Wing Chun, não digo nem quando eu comecei, porque acho que quando eu comecei eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, né? Mas certamente desde que eu me tornei mestre, isso veio muito forte para mim. Como auxiliar outras mulheres nesse processo, né? A, mais uma vez, saberem como se posicionar, saberem como se defender e usando a arte marcial como ferramenta para isso, né? Hoje eu vejo que tem duas grandes coisas, né? A primeira coisa é como a própria mulher se conecta com uma arte marcial, né? Como que ela percebe ou desperta nela que a arte marcial é um caminho. E nesse sentido, a mídia ajuda demais, né? Porque eu acho que um problema sério que a gente tem hoje ainda é porque algumas mulheres que veem a arte marcial ainda veem como uma prática de atletas, por exemplo, sabe? E uma coisa que a gente precisa ter e precisa cada vez mais divulgar é que a arte marcial é para todos, é para a mulher comum, sabe? É a mulher que, sabe, que não tem um corpo perfeito, que não tem uma performance perfeita, é a mulher do dia a dia, que trabalha, que tem filho, que tem marido ou que não tem marido, sabe? Mas tem uma vida corrida. Então, para todas as mulheres, sabe? Então, isso é uma coisa importante. Então, para que haja uma conexão da mulher, que essa prática pode ser praticada por ela, a mídia ela é muito importante, né? Se falar desse assunto é muito importante. E tem um segundo momento que é, uma vez que essa mulher ela foi despertada para essa prática, ela percebeu que essa prática pode ajudar, ela encontrar um local que a acolha, né? Um local que entenda que mulheres e homens são pessoas diferentes. E isso é um segundo ponto que aí sim, isso tem que ser muito melhor preparado. Eu acho que hoje as escolas ainda não estão completamente preparadas para receberem mulheres. E eu nem digo que a mulher precisa ser separada do homem, não. Então, assim, por exemplo, no Wing Chun, a gente não separa o público, né? O público feminino e o público masculino, eles trabalham juntos. Eu acho que isso é a forma mais saudável de fazer. Por quê? Porque as mulheres precisam aprender a praticar com os homens e os homens precisam aprender a praticar com as mulheres, né? A gente precisa aprender a conviver em sociedade. Claro que isso é um aprendizado. Então, assim, eu acredito que o que a gente precisa fazer é as escolas se prepararem melhor para receberem essas mulheres, né? O que é se preparar melhor? A gente precisa ter um ambiente que seja um ambiente acolhedor. A gente precisa ter professores, instrutores
que saibam acolher as mulheres. Os problemas são diferentes, né? Os exemplos são diferentes. Então, é importante que esse professor ele saiba perceber isso, ele saiba entender e saiba acolher. Porque senão a gente pode ter um processo da mulher se sentir, muitas vezes ela teve um problema, sabe? Não pude vir por conta de uma questão dela, e aí se o professor ele não está preparado para aquilo, ele acaba minimizando aquele problema, aquela situação que a mulher teve, porque ele não entende a condição feminina. Então, mais uma vez, o que a gente precisa ter, né? A gente precisa ter um processo de conexão com essas mulheres para que elas percebam que a arte marcial é uma ferramenta muito eficaz, e a gente precisa ter um preparo melhor das nossas escolas para receber mulheres, preparo melhor dos professores para receber essas mulheres, para que as mulheres fiquem. Porque muitas vezes as mulheres vão e não encontram um ambiente que elas consigam conectar. É um ambiente masculino, as piadas são ruins, os exemplos são ruins, então a mulher não conecta com aquilo, ela muitas vezes se percebe desconfortável com aquele ambiente, e aí a natureza é que ela saia. Então a gente precisa melhorar e muito nesse processo, né? E com isso a tendência é que a gente tenha aí, né, ao longo do tempo, um processo equilibrado entre homens e mulheres praticando, né? É realmente o que eu acredito.